Jesus, ele trata a sua igreja numa relação de amor tão bonita, uma relação tão linda. Só uma aberturinha disso, tá? Que vai ser um grande dia amanhã, né? No encontro de casais. Mas dá uma olhadinha aqui comigo. Vai comigo em Efésios, capítulo 5. Antes do estudo da perseverança. Na carta aos Efésios, lá atrás, nas epístolas de Paulo, coisa linda. Carta aos Efésios, capítulo 5. Olha só, eu vou falar de Cristo, tá, irmãos? Só bem breve, na carta aos Efésios, no capítulo 5. Então, Cristo, aqui como marido da igreja, vamos assim, é o versículo 25, olha o que ele fala. Quem lê comigo em voz alta? Dá uma paradinha. Tem homem que não gosta de ler isso, não. Vamos lá, calma, o estudo hoje é perseverança, é só uma aberturinha. Só falando, irmãos, dessa relação tão linda de Cristo com a igreja. Então, é o versículo, olha só, vamos lá. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo. Essa parte, irmãos, às vezes não é muito bem observada, né? Que Cristo, ele amou a sua igreja e se entregou, ou seja, para Jesus ter uma igreja, um povo que o escutasse, que o escute, que o ame, não é, de todo o coração. Ele se entregou. Então, ele morre pelo ser humano, homens e mulheres. Cada um que aceita Jesus vai sendo agregado ao corpo de Cristo, vai sendo unido ao corpo de Cristo. O nome é registrado no céu, Deus recebe como filho, como filha. E aí, passa a fazer parte do corpo de Cristo. Então, cada pessoa é parte do corpo. Então, vamos dizer, o cristão é a igreja de Cristo. Mas não pode esquecer que Cristo deu a vida para ter você como sua igreja, para ter você como seu povo, para fazer de você um filho de Deus, uma filha de Deus. Então nós temos que levar isso a termo, irmãos, nesse sentido real, de que o amor de Cristo pela igreja é literalmente imensurável e profundo demais, porque ele ama o seu povo, ele morre pelo seu povo, ressuscita, mas para ter a sua igreja, ele sofreu os horrores da maldição. Então a igreja ama a Cristo, a igreja adora a Cristo, a igreja ouve a Cristo. Amém, Jesus? Amém? E a simbologia que Jesus usa, né, a figura aqui, é o casamento. Ele antes fala que a mulher é submissa ao seu marido, é preciso entender essa questão de submissão, porque isso é tão mal compreendido, né, irmãos? Pois é, tem marido que, misericórdia, Jesus amado, tem compaixão. Mas também tem mulher que, ufa. Se eu contasse para vocês alguns casos passados, né, diante dos nossos olhos, no nosso ministério, assim, você, pelo amor de Deus. Teve um casal que chegou à nossa igreja, irmãos, já na recepção, chegou brigando. Posso falar? Ela deu-lhe um tapão no marido que eu não acreditei. Quando eu soube, vieram me falar, eu falei, peraí, eu estou indo lá para quê? Para conversar e atender gente ou o quê? Nem sei o que eu vou encontrar. Né? Tem gente que é fera, não no bom sentido, a pessoa é fera, né? Ou seja, é valente, mas tem gente que é fera mesmo, irmão, que morde e arrebenta. Mas vamos deixar isso, porque o nosso assunto hoje ainda é perseverança. Irmãos, a perseverança, tá? Ela robustece literalmente uma pessoa que é guerreira, que não desiste. Um homem guerreiro, uma mulher guerreira, não desiste. Aquela pessoa que vai buscar aquilo que crê, vai buscar aquilo que quer, e vai. E o bom é quando vai com Jesus, porque vai caminhando em direção à vitória. A palavra de Deus é viva
e eficaz. Amém? Então vamos pedir que o Senhor Deus encontre o nosso coração preparado, que não haja distração alguma, que não haja ansiedade que atrapalha, tá? Para que possamos hoje encher o coração, ter um bom entendimento, né? E você possa alcançar o que você está buscando de Deus, principalmente ser cheio do Espírito Santo, amém? Feche seus olhos, põe as mãos no coração. Pai, Santo Espírito de Deus, oh Pai, verdadeiramente quem encontra o Senhor, encontra a vida. Não podemos ser negligentes, Senhor, diante do Senhor, oh Pai, a excelência das excelências, o todo-poderoso Deus, o único, Senhor de tudo, Senhor de todos, nos céus, na terra e debaixo da terra. O único nome que prevalece é Jesus. Por isso estamos aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo encontre o nosso coração preparado para o Senhor, sem ansiedade, sem as inquietações, sentimentos, Senhor Deus, que atrapalham tanto, que ocupavam o coração antes de Te encontrarmos, porque quando o Senhor entra no coração, o Senhor promove uma paz imensurável, uma segurança, um conforto, o refrigério. O Senhor é o príncipe da paz. Seja qual for o problema, nunca haverá, Senhor, nunca houve, nunca haverá um problema que o Senhor não possa ou não saiba resolver. Nada, nada neste mundo. O Senhor venceu a própria morte, ressuscitou, vive para todo sempre. Jesus, muito obrigado. Fale conosco, Pai. É o nosso pedido, mas que o Senhor encontre o nosso coração preparado e disponível para o Senhor, para que possamos crescer espiritualmente, para que as nossas lâmpadas, a lâmpada de cada um, Senhor, não se apague, ao contrário, mas que ela brilhe intensamente a luz do conhecimento, da verdade, do Teu poder, da simplicidade, como Jesus, o Senhor diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Bom, primeiramente, o celular, né, irmãos? Não vamos permitir que o celular fique ligado para não corrermos o risco de alguma distração. Tá? Um culto a Deus é um culto a Deus, é o Espírito de Deus. Bom, amém, Jesus? Estamos em 7 dias especiais aí. Quem está no propósito? Amém. Bom, né? Derramar o coração diante de Deus. Buscar de todo o coração. Para que cada um esteja no centro da vontade de Deus, no plano de Deus, irmãos. Ai, pastor, eu queria tanto saber o plano de Deus para a minha vida. Está dentro da palavra. Você tem que se encontrar dentro da palavra. Encontrar a vontade de Deus dentro da palavra. Deus fala com cada um. Amém? Vamos abrir a palavra, irmãos, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Vamos? Evangelho de Marcos, capítulo 10. Então, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, no versículo 46, o título é O Cego de Jericó. Vamos aqui ler o primeiro versículo. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Amém, irmãos? Dá uma paradinha aqui, no primeiro versículo. Por quê? Aqui tem duas coisas, a princípio duas muito importantes no entendimento que nós vamos, receber em nome de Jesus. Depois foram para Jericó, Jesus, seus discípulos e uma multidão. Então Jesus e seus discípulos foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e a grande multidão. Ele está saindo de Jericó. Ele está saindo Jesus, os seus discípulos e toda a multidão que o escutava. Se o povo de Jericó não atentou bem para o que Jesus ministrou,
para o que ele fez, para quem ele era e ele é. Se eles não atentaram, pensa agora, onde eles buscariam o socorro para a sua vida? Para os seus problemas? Amém, irmãos? Jesus está saindo de Jericó. Jericó tem uma história, irmãos. Quando Josué entrou na terra de Canaã, lá estava a cidade de Jericó, uma cidade fortemente murada, protegida, e lá dentro, cidade cheia de idolatria, de feitiçaria, de todo tipo de crenças que aborreciam a Deus. Eles só não buscavam o Deus da criação, mas serviam a quaisquer deuses. Pode imaginar o coração de Deus? Deus mandou que Josué destruísse Jericó e tomasse Jericó. E diz que Jericó nunca mais seria reconstruída. Ou seja, naquela forma, nunca. Nunca mais seria uma cidade de feitiçaria, de idolatria. Isso significa, irmãos, uma pessoa que aceita Jesus, que tem os olhos espirituais abertos para o único Deus, para a grande salvação que Jesus Cristo oferece. Então, dali em diante, essa pessoa já tem o único Deus. Ela não vai precisar ficar buscando desesperada nas crenças ou nisso ou naquilo. Não, ela tem Deus, o Espírito de Deus, para dirigir a sua vida. Nós somos altamente privilegiados, irmãos, e nós temos a Bíblia Sagrada prontinha, coisa que eles não tinham. Mas eles tinham toda a lei de Moisés. Então eles já tinham direção de Deus para a vida deles. E Deus havia proibido que se fabricasse imagem de escultura, que as pessoas praticassem feitiçarias, que se envolvessem com todo tipo de crença com essas coisas, mas que o escutassem. Então Jericó era essa cidade. Deus então disse para Josué: destrói a Jericó. E tem um outro ponto dentro disso que é necessário que se ressalte. Deus chegou a dizer para o Josué: Josué, se alguém se atrever a reedificar Jericó, quando colocar a pedra fundamental, perde o seu primogênito. E quando colocar a última porta, perde o filho mais novo. Ô pastora, irmãos, aquele povo representava literalmente as forças malignas que destroem a humanidade. Enquanto o cristão não abrir o coração para entender as coisas espirituais, vai se atrapalhar e vai ficar lutando e combatendo sem saber contra o quê? Contra quem? A luta é contra Satanás e seus demônios, que se dividem e subdividem, mas ao mesmo tempo estão coligados para destruir a humanidade. Espíritos que destroem casamentos, espíritos que sabem trabalhar os sentimentos de um ser humano de uma forma tão absurda, que conseguem esfriar um casamento, conseguem mudar os sentidos, o sentimento de um homem e de uma mulher, até usar crianças para irritar bastante os pais, para eles abrirem as bocas e praguejarem seus filhos, rejeitarem seus filhos, lançarem maldições. Satanás é bandidão. Ele é bandidão. Deus então disse, acabe com Jericó e nunca mais alguém reedifique Jericó. Mas houve um rei, deve ter sido um louco literalmente, porque ele atrevidamente reconstruiu Jericó. E antes de reconstruir, ele planejou bastante. Então Jericó era uma cidade planejada, essa onde está esse cego Bartimeu. Você vai lembrar que Jesus esteve em Jericó e passou e disse para o Zaqueu, o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu estava numa árvore, tentando ver Jesus, e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É a única vez que você vê em todo o Novo Testamento Jesus dizendo que vai passar algumas horas, um tempo ali dentro de Jericó.
Porque os evangelhos regem que Jesus entrou em Jericó e saiu de Jericó. E aqui está dizendo, ele estava saindo de Jericó. Então o que significa isso? Se a pessoa entra nesse campo, é para libertar pessoas. É para tirar pessoas da escuridão, da cegueira. E lá está então o cego Bartimeu. Primeiro ponto foi esse: Jesus está saindo de Jericó com os discípulos e a multidão. Não vai ficar ninguém dentro de Jericó que tenha Jesus, o poder dele, para operar naquela cidade. Vai ficar a cidade novamente prisioneira das forças espirituais malignas. Lá está o cego Bartimeu. Bartimeu está mendigando, literalmente na mendicância, na miséria. Mas ele tem família. O nome de família é citado: Bartimeu, filho de Timeu. Às vezes a família, irmãos, quando a pessoa tem um problema, a família rejeita. Às vezes a família não faz nada por aquela pessoa. Ela faz parte da família. Mas lá está ele, literalmente à mercê da miséria. Numa cidade rica, opulenta, como eu disse, Jericó foi muito bem planejada, era uma cidade planejada. Segundo a história dessa cidade, por incrível que pareça, ruas de pedra, arborizadas, era o luxo top da época. Então, Jericó dava um status muito grande às pessoas. Mas lá está o cego, que tem uma família, mas ele está ali, na miséria, cego, pedindo esmola. Jesus vai lá dentro de Jericó. E agora o que acontece? O que acontece é o estigma que esse homem sofre. Por quê? Porque ele tem família, ele tem um nome de família, mas no entanto ele é Bartimeu, o cego. Irmãos, quando a pessoa se converte, ela tem que verdadeiramente vencer aquilo que lhe causou sofrimento, que pode ter lhe dado um rótulo. Porque a gente escuta demais, fulano, o ex-alcoólatra, depois que se converte é o ex. Mas antes é o beberrão, é o mulherengo, é o doente, é o isso, é aquilo. Pessoa que se converte, irmãos, ela tem que quebrar esse estigma, derrotando aquela força que lhe derrotava. O fulaninho, o doentinho, sai disso, meu irmão. Porque se isso entra, a autoestima vai lá no fundo, meu irmão. Vai ser difícil orar com fé, vai ser difícil vencer esses demônios que atuaram para levar para o fundo de poço. Toda pessoa que aceita Jesus, irmão, ela tem que assumir sua posição de filho de Deus. Ser humilde diante de Deus, mas ser guerreiro e valente diante do inferno. E não aceitar estigma qualquer que seja, que lhe ponha num lugar que não te pertence, que foi o diabo quem colocou. Beberrão é o rótulo que o diabo dá para muita gente. Doentinho é o rótulo que os espíritos de enfermidade dão para muita gente. Às vezes, desde criança. Eu escutava muito isso quando era criança. Ela é doentinha. Muitas alergias, é doentinha. Pelas feridas de Jesus fomos sarados. Então este homem, irmãos, está numa cidade rica, uma cidade opulenta, uma cidade bonita, mas ele está na miséria, tem uma família, mas ele é conhecido simplesmente como o cego. Agora, o que vai acontecer? Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele foi muito firme no seu desejo, no seu objetivo, no seu propósito, literalmente firme. Eu quero a minha cura, eu quero sair desse estado de miséria. Tem que querer. Que isso, pastora? Porque tudo vai trabalhar para contradizer isso, para impedir isso, tudo. Mas Deus sonda o coração.
Tem uma parte nas Escrituras, eu te mostro já, onde o Espírito Santo diz que se você não desejar a bênção, e o desejo é algo dentro, desejar a bênção, primeiramente já desejar a bênção, ou seja, não se conformar com aquilo que o diabo fez, com a doença, com a miséria, com o estigma, o rótulo de pobrezinho, infeliz, doentinho, beberrão, nunca se conformar com isso, nem você, nem para a sua família, porque enquanto os familiares não se converterem, o diabo vai tentar te envergonhar. Se você tiver, quem tem um parente que está no alcoolismo, o diabo tenta envergonhar esse que se converteu. Ah, é irmão do beberrão. Ah, é o sobrinho do pobretão. Não pode aceitar. O cristão, ele tem que ter uma visão de Deus na palavra, não só por si, mas também pela sua família, para quebrar essa força maligna que dominava a família. Quantas famílias caem na miséria, irmãos, e não tem um que se levante para buscar Jesus? E então o estigma prevalece. A família dos derrotados, a família dos infelizes, dos infelizes. Vigia isso mesmo, porque isso é uma força maligna, é demônio, que procura marcar uma pessoa com a desgraça, com o sofrimento e tentar dominar. Então era Bartimeu, o cego. Aí agora, ele ouve que Jesus está passando. Jesus está ali passando perto dele. Ele não consegue enxergar, mas ele escuta o barulho, o movimento. Ele escuta o tumulto, o alvoroço, que as multidões seguiam Jesus. E aí, o que ele faz? Ele começa a clamar, irmãos. É isso mesmo. Quando o cristão entende, irmãos, o que é a oração, o que é o poder do clamor, quando o cristão entende um pouquinho do amor de Deus, ele não se conforma com as ações do diabo, com o sofrimento, com a doença, e ele começa a clamar ao céu. É do céu que vai vir direção, poder, é do céu que vai vir o socorro, é do céu que vai vir libertação, ou seja, é Jesus operando. Ele, ouvindo que Jesus estava se aproximando, ele não se calou. Agora observa mais uma vez uma outra coisa comigo. Não diz aqui no primeiro versículo que Jesus está saindo de Jericó? Não diz que os seus discípulos também estão indo embora com ele? A multidão que ouviu alguma coisa de Jesus também está indo? Pergunto eu, não é esta a oportunidade desse homem? Então, irmãos, olha só. Talvez foi a única e não haveria outra oportunidade para esse homem mudar de vida. Vai aqui um alerta, irmãos. Deus sabe o culto que você frequenta. Talvez alguns estejam clamando há um tempo e parece que não houve resposta nenhuma, parece que a coisa não muda. Quantas vezes Deus prepara uma visitação especial para alguém que o está buscando com sinceridade, para abrir os olhos dessa pessoa, para que ela receba a sua bênção. Mas pode haver uma pedra entre Jesus e a bênção que ela precisa. Que isso, pastor? Quantas vezes um cristão, irmãos, ouve alguma coisa e identifica na hora o seu erro e diz, preciso acabar com isso. Mas tem gente, irmãos, que escuta e já não abre o coração. Há muitos anos atrás, muitos anos, chegou uma mulher trazida por uma amiga, membro da nossa igreja. E essa senhora, essa mulher nova, de uma colega de trabalho dessa moça. A colega tentava falar de Jesus para ela e ela dizia assim, olha, não suporto crente, você é minha amiga, eu gosto muito de você, mas não vem com religião crente que eu não quero te ouvir, eu não vou te ouvir. Até que ela foi tomada por um câncer.
e um tumor que crescia. E ela vai ao médico, e ela é encaminhada à oncologia, faz os exames, e feita uma biópsia, o médico constata o câncer e já bem avançado, ou seja, um tumor muito grande. E no desespero, ela vai pedir socorro a quem? A amiga de Jesus. A gente costuma dizer que em muitos casos, não é? Jesus é a última porta. Ela vai pedir socorro à amiga, e o que a amiga pensa? Quantas vezes eu tentei falar de Jesus e ela não quis ouvir. Tem uma passagem bíblica, irmãos, que mostra que há um tempo de visitação do Espírito Santo, há tempo da pessoa ser socorrida. Deixa eu marcar aqui, a gente marca aqui, e nós vamos lá em Isaías capítulo 55, mas deixa marcadinho para nós voltarmos assim. Isso, livro de Isaías capítulo 55. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Quem lê comigo o versículo 6? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Está vendo aqui, irmãos? Às vezes evangelizamos uma pessoa e nem temos a noção de que o Espírito de Deus está nos usando. Porque Deus vê lá na frente, na vida dessa pessoa, e vê que o diabo armou uma cilada para ela. E ela é inocente, que não conhece nada do mundo espiritual, não tem a luz de Cristo em si, não tem escudo do poder de Deus nenhum, nem conhece Jesus, a palavra de Deus, não sabe o poder que há no seu nome. De repente até segue algumas crenças, ou seja lá o que for. E Deus então usa alguém para falar do amor dele, do seu poder, para que essa pessoa abra o coração e diga: eu quero Jesus. Mas ela não entende o dia da visitação dela. Ela não abre o coração, não quer saber de crente. A aparência de crente até enoja ela, diz: não quero esses crentes. Crente não bebe, crente não fuma, crente não fala, não quero, eu quero ser livre, fazer o que eu quero, o que eu tenho vontade. As pessoas pensam que aquilo que prejudica muitas vezes, aquilo é a liberdade. Aí você lê comigo mais um pedaço agora do versículo 7. Lê comigo. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Isso aí, para nessa pontuação. Se compadecerá, se compadecerá. Você pensa que Deus tem prazer, irmãos? Deus vê o passado, o presente e vê o futuro. Ele sabe tudo que está à frente de cada um. Você pensa que Deus tem prazer num ser humano cair num precipício? Cair num leito de hospital, ficar arrebentado? Sofrer um acidente, perder parte do corpo? Tem gente que pensa e apregou a isso. Olha aqui, se você não aceitar Jesus correndo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ainda de que Deus é que está fazendo? Não. Deus está dizendo: busca enquanto você pode. Está podendo? Busca. Está podendo? Busca. Deixa eu te mostrar outra parte. Porque foi o que aconteceu com essa moça, irmãos, no local de trabalho. Ela foi transferida para um setor que tinha uma mulher de Deus, que falava de Jesus com firmeza, que falava da palavra de Deus, falava do amor de Deus, não falava de pancada, de castigo de Deus, nada disso, falava de céu, de salvação, de cura, de libertação. Mas eu não quero ser crente, eu não quero saber disso, eu não quero saber disso. E não dava oportunidade à sua própria vida para conhecer a verdade. Enquanto estava cheia de saúde. O mal não tinha tocado ainda. Deixa eu mostrar para você, agora, lá no Novo Testamento, na carta de Pedro, na primeira, o que é o dia da visitação. Primeira carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 12. Você lê comigo o versículo 12? Quem lê comigo? Tendo vosso... Isso, olha só, pessoal de casa,
Nós estamos aqui em primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 12, o dia da visitação do Espírito Santo. Quando Deus visita alguém, olha só. Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Você é uma luz para as pessoas que ainda não têm Jesus. Na sua paz, na sua alegria, na sua segurança, na sua confiança em Deus. No seu estilo de vida com Jesus. Ou seja, sem medo, sem pavor, sem ser atingido pelas ferramentas do imundo, do diabo. Muito bem. Foi o caso dessa moça, irmãos. A colega tentou falar do amor de Jesus, de Deus, mas não quer saber, porque olha assim, a aparência, não quero, tal. Aí aparece esse câncer e a coisa é rápida, começa a crescer, a evoluir de uma forma absurda, e ela vai pedir socorro porque o médico disse, é avançado, vamos fazer o que pudermos, vamos tratar rapidinho para fazer a cirurgia, mas possivelmente você vai perder logo o seio e tal, e a coisa está... Bom, enfim, está grave. E a amiga disse, olha, o que eu tinha para falar com você, agora o que eu posso fazer é te levar na minha igreja. E ela disse assim, eu fui numa igreja. E quando ela falou, uma igreja tradicional, mas olha o amor do pastor, olha só. Quando ela chegou, o pastor estava saindo, indo embora, ele voltou, ouviu o caso dela, uma igreja perto da casa dela. Quando ela contou o caso, e chorando pediu uma oração, e disse, agora, fez a oração. Ele disse, eu nem costumo fazer isso, botar a mão em alguém, mas botou a mão e fez a oração. Irmãos, naquela noite, aquele tumor abriu um furo, uma abertura, um buraco. E começou a sair uma secreção. Mas, irmãos, a secreção, o povo de Deus, era tão mal cheirosa, tão mal cheirosa, tão mal cheirosa. No dia seguinte, ela foi ao médico. O médico disse para ela, nunca vi um caso desse. Ele disse para ela, nunca vi uma coisa dessa. Pelo tipo que era, abrir um buraco, do nada, e sair uma secreção. Bom, ela foi se segurando. Como ela não pôde voltar ao trabalho, e a secreção não parava, foi que ela pediu ajuda dessa amiga. A amiga a trouxe. Eu vou mostrar para os irmãos, para vocês. Eu sei que muitos de vocês que contemplam a palavra, seguem Jesus, já até conhecem, estão acostumados a ouvir, já leram bastante, mas tem gente que ainda não. A Bíblia diz, não desejou a bênção, ela se afaste dele. Deus está vendo que o mal está chegando perto da pessoa. Ele vai usar alguém para levar a bênção a essa pessoa. Não tem bênção maior, irmãos, que o próprio Jesus entrar dentro de um coração. Porque quando ele entra no coração, ele entra no corpo. Ele dá luz a esse corpo. Ele dá vida a esse corpo. Esse corpo passa a ser a casa dele. Os demônios já veem que tem esse morador ilustre cheio de poder. Mas tem gente que não dá atenção, e foi o caso dela. Então eu falei para os irmãos, para vocês, que eu ia mostrar, que não desejou a bênção se afasta. Como ela rejeitou todas as vezes que a amiga tentou falar, o mal que estava a caminho pôde entrar nela. Porque ela rejeitou Jesus. Dá uma olhadinha comigo no Salmo 109. Deixa eu mostrar. Em vez de ficar só falando, eu gosto de mostrar. Salmo 109. Salmo 109. É o versículo 17, tá? Que a bênção se afasta quando a pessoa rejeita. Quando ela não deseja. Então vamos. Salmo 109, versículo 17. O que diz aqui, gente? Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, aquela amiga, colega de trabalho, de Jesus, firme na fé, não era bênção na vida dessa moça? Sim. Ela tinha Jesus. E ela está tentando dar Jesus para a amiga, mas a amiga está rejeitando.
ela não desejou a Jesus, não desejou a bênção. Porque a bênção, irmãos, está com Jesus. Quem foi que Deus enviou a este mundo? Jesus. Quem recebeu do Pai todo o poder? Jesus. Quem venceu a morte? Jesus. Quem tem poder para curar? Jesus. Pois é. E ela rejeitou. Quando ela rejeitou a bênção se afastou dela. Olha só. Aí, bom, então passaram-se vários meses e a coisa não piorava, mas não melhorava. Só que o mau cheiro era insuportável. Para dizer a vocês, quando ela botou o pé dentro do salão da igreja, o cheiro inundou o local. E ela chorando disse, por isso que eu não posso voltar ao trabalho. Eu disse, eu estou bem. Bem, entre aspas, não podia estar bem daquele jeito. Mas o cheiro era insuportável. E eu disse, o que a senhora quer? O pastor que orou pôs as mãos na cabeça dela, a coisa veio a furo, saiu a secreção, ou seja, Jesus começou uma obra nela. Mas ela deveria continuar. Só que ela não queria frequentar igreja nenhuma. Não queria compromisso com Jesus. Queria ser curada e não ter compromisso com Jesus. Como? Se a maldição já tinha tomado conta do corpo dela. Ela tinha que receber Jesus, vai receber a bênção. Ao menos agora. E a amiga traz, aquele cheiro inunda. E aí me conta esses fatos, tá? A amiga disse, ó, eu venho falando, nada, e tal. E ela assim, muito sem jeito, mas rasgadamente, não é? É isso e tal. E aí, gente, eu falei, Senhor, ela rejeita. Olha o que veio dentro de mim. Gente, olha o que veio dentro de mim. Pergunta a ela qual é o pecado dela. Eu falei, meu Deus. Meu Jesus. Eu dentro de mim. Mas eu sabia que Deus... Irmãos, a coisa não era uma brincadeira. Era grave, era gravíssimo. Bom, quando a coisa é de Deus, não te deixa dúvida nenhuma. Isso foi depois de um culto. Estávamos apenas as 3 pessoas ali. Ela, a amiga que a trouxe, eu. Mas estava ali, não é? Estava Jesus ali em pessoa. Eu virei para ela, olhei bem nos olhos dela e falei, olha nos meus olhos. Falei, senhora, qual é o seu pecado? Que isso, pastor? Fiz. Não estou entendendo. Eu vou repetir para a senhora. Olha nos meus olhos. Qual é o seu pecado? Não, é que eu falei, o quê? Ele já falou várias vezes que ia largar a mulher, mas ele não larga. Mas ele é uma paixão da minha vida. Como é que é? Um homem casado, que não largava a esposa porque amava a esposa, só que ela, uma mulher muito bonita, muito charmosa, e disse que já gostava dele há muito tempo, e conseguiu trazê-lo para si. E ela confessou. Eu falei, a senhora está destruindo um casamento. A senhora está destruindo um casamento. Ah, pessoal. Puxei uma cadeira de plástico, sentei em frente a ela, abri minha Bíblia e falei, a senhora vai ler. Isso aqui é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Fui mostrando. Fui lá no que Deus uniu, que não separa o homem. Fui lá que o corpo do marido pertence à mulher dele, que o corpo da mulher pertence ao marido. Está lá em 1 Coríntios 7. Fui fundo. Sabe o que me veio? Jesus e Lázaro. Lázaro estava morto. Sepultado fazia 4 dias. Cheirava mal. O mau cheiro me fez lembrar naquela hora do mau cheiro que saía do túmulo. Mas havia uma pedra entre Jesus e o Lázaro que estava dentro do túmulo. Muitas vezes assim, Senhor, remove a minha pedra. Jesus vai dizer, não, quem remove é você. A pedra quem remove é você. Abre em João capítulo 11, rapidamente. Deixa marcadinho no caso do Bartimeu.
Vai em João capítulo 11. Você pode ler comigo o versículo 38 e o 39? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38 e 39. Quem lê comigo 38? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Versículo 39. Disse Jesus, dá uma paradinha. Ele tirou a pedra? Ele tirou a pedra? Ele não tirou a pedra. Foi o caso dessa senhora. O mais difícil Jesus fez, irmãos. Jesus desmanchou aquela coisa que estava dentro dela, não sei. Era enorme. Desmanchou. E fez daquilo um líquido e saía. A amiga tentou falar com ela. Diz que tentou falar, acerta a tua vida. Sai disso. Sai disso, você vai destruir uma família. Não destrua uma família. Ele tem filhos pequenos, não faça isso. Nem que fossem grandes, não faça isso. Viu? A visitação não foi a tempo? Foi ou não foi? Foi a tempo. Ela não tirou a pedra. A pedra, no caso, era o grande pecado de estar destruindo uma família. De possuir um homem que tinha uma mulher. Dominada por uma paixão, não quis renunciar à paixão. E aí, fomos, olha que coisa grave, que coisa séria. Bom, e me pede uma oração para a cura. Eu falei assim, eu não tenho poder de cura, ninguém tem. Eu não tenho esse poder, quem tem é Jesus. Ele já começou a obra no seu corpo. Ele começou, ele quer terminar. Mas a senhora tem uma pedra. A senhora tem que tirar essa pedra. Tira essa pedra do seu caminho. Jesus está dizendo, tira a pedra. Então tira. Não aguento, não dá. Bom, resumindo, pessoal, não quis voltar à nossa igreja. Porque não suportou ouvir o quê? A verdade. Olha que situação. Só que o moço já não conseguia nem chegar perto por causa do mau cheiro. Mas ela não quis aceitar Jesus. Ela rejeitou Jesus. Em pouco tempo partiu. Jesus começou uma obra linda no corpo dela. Mas ela rejeitou a bênção. Foi diferente o Bartimeu. Ele tinha tudo para ser um homem angustiado, revoltado. Poxa, eu tenho família. Estou nessa condição. Poxa, o que eu faço da minha vida? Cego, miséria. Ninguém faz nada por mim. Agora ele vê a única oportunidade. Irmãos, aquela possivelmente foi a única chance que esse homem teve e a última que ele teria para ficar curado e mudar de vida. Sair da miséria, sair do sofrimento, sair da vergonha, sair daquele estigma violento. Ele não perdeu tempo, meu irmão. Diferente dessa moça de quem eu falei, dessa senhora. Totalmente diferente. O que ele fez? Quando ele ouviu que Jesus ia passando, ele sabia que Jesus tinha poder de curá-lo, de transformar sua vida. Gente, ele abriu a boca. Vamos voltar lá rapidamente? Então, olha só. Então, eu vou voltar ao versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aproveitou ou não aproveitou bem a oportunidade? A chance? Aproveitou. Muita gente tem oportunidade na vida, irmãos, mas não aproveita. Se Deus está mostrando um erro, se Deus está mostrando um pecado, se Deus está mostrando uma coisa que é séria, ou que seja lá o que for, mas que é uma pedra, não fique esperando que Ele tire a pedra. Se depende, a pessoa tem que tomar posição. Aí você vê aqui,
Todos gritavam, muitos gritavam à volta dele: cala a boca, seu cego, está perturbando, cala a boca, seu cego. Olha só, ele era desprezado, humilhado, achincalhado, tinha todo tipo de sofrimento em si mesmo, olha só. Mas ele não perdeu a única chance, a oportunidade de chegar perto de Jesus. Ele clamava. Aí eu tenho que abrir um espaço para te falar o poder da oração. Quando o cristão, irmãos, às vezes a pessoa não é compreendida por ninguém. Às vezes o sofrimento já demora, dura. Essa pessoa tem que fazer um propósito sério, meu irmão. Abrir a boca ao céu e orar sério. Se firmar numa palavra de Deus, que é Jesus. Ele ouviu que Jesus estava passando, se é a minha chance, é a minha oportunidade. Cala a boca, cala a boca. Se ele fizesse a vontade das pessoas, ele ia morrer na mendicância, ele ia morrer cego, ele ia passar a vida toda, meu irmão, nesse estado tenebroso, no sofrimento. Mas ele clamou. Jesus veio do céu, o céu ouve. Aí o que acontece? Aí vem o versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, ele te chama. Engraçado, né, gente? Agora todo mundo anima, né? Agora que Jesus chamou, né? Tem bom ânimo. Dá vontade de dizer: vem cá, por que você não me ajudou antes? Por que você não me deu uma palavra de ânimo antes, de fé? Por que vocês me botavam para baixo? Vocês estão vendo como o diabo trabalha para as pessoas ficarem para baixo? Mas quando ela tem um encontro com Jesus, ele perde as forças. Você está vendo? Tem bom ânimo, ele te chama. Jesus chamou. Agora, olha só. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Isso aqui é tremendo, gente. As classes sociais eram conhecidas pela capa. A capa sempre foi, né, o famoso sobretudo, aquela veste que aparecia de longe para as pessoas. As capas faziam diferenças sociais. Então, se era um nobre da nobreza, do império, né, do sangue azul, era uma capa vermelha, muito bordada, muito trabalhada e tal, muito bonita, cetinada, brilhante. Então, todo mundo sabia, é um nobre. A capa identificava a classe social. Mas os cegos, pobres e miseráveis, era uma capa tipo um farrapo. Quase que em regra era uma capa preta, esfarrapada, ou seja, bem barata, porque tinha que usar a capa. Dizem até alguns historiadores que o próprio império promovia essas capas para rotular, para dizer que tinha autoridade do império para pedir esmola, mas que era um cego, era um doente, era um infeliz. Então a capa já rotulava, mas a capa era de longe, era conhecida. Então, lá vai o mendigo, olha lá. Lá vai lá o ceguinho, olha lá. Lá vai o pobre infeliz. Aí olhava para o lado, via um sacerdote. Uma capa suntuosa, franjas compridas, balançando, né? Aquela coisa assim bem aparente, bem chamativa, né? Bem rica. Então tinha a capa da nobreza, a capa dos religiosos, e a capa da classe social, a classe tal, e a capa dos pobres infelizes. Eu chamo a sua atenção para isso. Muita gente, irmãos, está na presença de Jesus e não consegue crer na sua bênção, que está garantida nas Escrituras. A Bíblia diz que Deus chama à existência aquilo que não é, como se já fosse. É impressionante, irmãos, como as pessoas confessam as suas desgraças estando com Jesus há tempo. Quantas pessoas, mas a minha dor, a minha doença, meu filho não muda. Porque a pessoa não muda a visão das coisas. Se saiu da ignorância espiritual, da cegueira, saiu da terra do fracasso. Vamos crescer na fé. Orar sério, mas tomar posse. Assumir o que está escrito. Quem você é, quem Deus diz que você é, quem são seus filhos, quem Ele diz que eles são. Muito bem. Quando ele ouve que Jesus o está chamando, Jesus está me chamando, acabou meu sofrimento. Só de Jesus chamá-lo, ele pega aquela capa nojenta e joga para o espaço, ou seja, sai da minha vida. Tanta gente, irmãos, está com Jesus há tanto tempo, mas não cresce na fé para sair das dívidas, para parar de pegar empréstimos. Cadê a fé?
O salmista disse: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Abraão disse para o seu filho: o Senhor proverá, meu filho, o cordeiro para si. O Senhor proverá. O que sai da tua boca é o que você semeia para a sua vida. Você viu que ele clamava, todos eram contra ele, ele clamava a Deus. Jesus, filho de Davi, ou seja, o Senhor é do céu, o Senhor que vai me abençoar. Ele não parava de clamar, ele não parava de orar. Às vezes o cristão desiste, irmãos, com muito pouca pressão, muito pouca coisa, o cristão já desiste. E há casos em que há uma pedra e o cristão não remove a pedra, não tira a pedra. Como foi o caso dessa mulher, a quem Jesus deu oportunidades tremendas de ela recebê-lo no coração e no próprio corpo, porque ele começou um trabalho no corpo dela. E a Bíblia diz: Jesus é o autor e o consumador da fé. Se ela tirasse a pedra, impossível Jesus não completar aquela obra. Tanto que o médico responsável por ela, o oncologista, disse: olha, eu nunca vi um caso desse. Já que está saindo, vamos ver como é que a coisa vai ficar. Não vou mexer. Está saindo, está saindo. Só que não parava de sair. Aquela fonte maligna não secava. Esse caso tem mais de 20 anos. Mas eu não consigo esquecer, porque tem casos que são muito marcantes na nossa vida, na nossa história de ministério. E esse foi mais um. Para terminar, irmãos, versículo, povo de Deus, 51 e 52. Vamos lá? E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O caminho é a vida, meu irmão. Ficou curado e passou a seguir a Jesus. Era agora o quê? Era um miserável? Nunca mais. Era um mendigo? Nunca mais. A capa dele agora era outra, irmão. A capa dele agora é da nobreza celestial, salvação eterna, filho do Deus Altíssimo, nome registrado no céu, andando com Jesus. Jesus nunca deixou o seu povo passar fome. Diga graças a Deus. Curve a sua fronte. Pai, muito obrigada. Senhor, que coisa linda. Bartimeu era conhecido em Jericó, uma cidade rica, opulenta, como cego, o mendigo, o infeliz, o pobre miserável. Agora não, salvo, conhecidíssimo no céu e pelos anjos celestiais. Agora o diabo não tinha mais domínio sobre a vida dele, porque aquela capa voou, ele jogou longe. Ele acabou com seu próprio estigma. Agora, um filho do Deus Altíssimo, servo do Senhor. Senhor, que coisa linda, curado e seguindo Jesus, seguindo ao Senhor pelo caminho. Senhor, nós te agradecemos, Pai, que coisa linda. Entendemos com clareza que somos nós que oramos, nós somos os que cremos, devemos crer. Senhor, nós somos os que assumem, quem assume, Senhor, toca o teu coração. E como o Senhor diz, tudo é possível ao que crê. Pai, que coisa linda. Lamentavelmente, quanta gente despreza a bênção, rejeita o dia da visitação. Oh, Pai, continua nas trevas. E o Senhor dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.